Outro dia aqui na nossa reunião de fechamento do jornal, que é sempre por volta das 4h30 da tarde, quando o pessoal não atrasa, o pessoal fica comendo bolinho, tomando café, a gente queria saber o seguinte: quanto será que o Brasil já emprestou para vários países através do BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico? Aí o Benê Corrêa, que é o nosso editor aqui, entrou no site lá do BNDES e falou para mim: não dá para saber. Eu falei: como não dá para saber? Não dá para saber. E aí a gente foi olhar no site, realmente não dá para saber. Tem umas explicações, deve ser para seres extraterrestres, não cidadãos comuns como nós. E a gente não sabia qual era o valor emprestado e nem para onde isso era emprestado. Sabemos, por exemplo, que foi emprestado para Angola, sabemos que foi emprestado para Cuba, sabemos que foi emprestado para Venezuela, sabemos que foi emprestado para o Equador, mas isso porque a imprensa publica, né? Tem uma hidrelétrica no Equador que tem na Bolívia também e por aí afora. Agora a gente não fica sabendo. Aí nós precisamos pedir socorro para alguém para saber se isso é legal ou ilegal. Para isso, nós temos aqui hoje, gentilmente, a professora Maria Estela Bastos, que é professora da Universidade de São Paulo. Professora, obrigado pela participação mais uma vez. Obrigada a você. Maria Estela, como é que faz isso? Eu, como cidadão, não tenho o direito de saber quanto é que o BNDES emprestou para A, para B ou para C? Claro, não tem só direito, mas como tem obrigação, porque a gente tem que cuidar para onde o dinheiro que a gente suadamente ganha vai. E é um absurdo como se cristalizou nos últimos anos essa conduta do governo de fazer empréstimos internacionais sem que eles passem pelo Congresso Nacional, o que é inconstitucional. Ele não pode fazer empréstimo internacional? Não, ele não pode emprestar, né? Quando ele pede, ele também tem que pedir autorização. Sim, mas os acordos internacionais, esses sobre os quais você se referia, de empréstimo do Brasil para a Venezuela, para Cuba, para a Argentina, esses empréstimos, eles são escritos num acordo internacional assinado pelos dois ou duas presidentes. Uma vez assinados pelos presidentes, eles têm que passar pelos parlamentos, pelos congressos, no nosso caso o Congresso Nacional é bicameral, para obter a aprovação do Congresso Nacional. É um momento no qual o povo, nós, dizemos se nós queremos emprestar ou não queremos emprestar. Então esses empréstimos são ilegais? São inconstitucionais. Inconstitucionais. Eles não têm eficácia jurídica, na verdade. Então, emprestar para Cuba de forma secreta é inconstitucional e significa que esse acordo feito entre os dois presidentes, entre a nossa e o outro, ele é nulo perante o direito Quer dizer brasileiro. que, então, quando é feito um contrato desse também, ele é secreto? Ele não pode ser secreto jamais, justamente porque ele tem que passar pelo Congresso Nacional bicameral. Obter a aprovação do Congresso, ocasião na qual o Congresso pode não aprovar, porque ele fala em nosso nome, ele pode dizer, não, eu não quero que dinheiro do brasileiro, dinheiro do governo, vá para financiar essa obra estrangeira, até mesmo porque esse dinheiro deve ser investido aqui. Então, o Congresso tem o poder de dizer não. Só depois que ele diz sim, é que volta para a mesa do presidente, volta para a mesa da nossa presidente e ela, então, confirma aquele ato que ela assinou lá tempos atrás. Bom, se não acontecer esse ritual, né, o acordo é inconstitucional. Então alguém pode entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, mas vai dar aquele perereco? Sim, isso já aconteceu no passado, Heródoto, porque no passado, até o governo Collor, ou seja, antes da Constituição de 88, alguns presidentes brasileiros fizeram esse tipo de acordo. Eram chamados acordos de cavalheiros, acordos secretos, acordo em forma simplificada. Com a Constituição de 88, isso foi proibido, porque ficou claramente exposto na Constituição, expresso, que todos os acordos têm que ter aprovação do Congresso Nacional. Então, do Collor para cá, eles não fizeram mais. Então, agora a gente está vendo uma exceção, que voltaram esses acordos que eram usados no passado justamente para fugir do controle do Congresso Nacional. Então, qualquer um... né? O problema é que as ações de declaração de inconstitucionalidade, elas são promovidas por determinadas pessoas, o presidente da República, né? O procurador-geral da República, as federações e a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal. Sim. Nos anos 80, 70, o Conselho Federal da OAB entrou com uma ação enorme de declaração de inconstitucionalidade das renegociações que o governo secretamente tinha feito, o governo brasileiro, para renegociar a dívida externa, que hoje nós não temos mais. E foi um trabalho ótimo que foi feito agora, na época. Ninguém pensou nisso até agora? Nem a oposição... Se você não levanta essa lebre, ninguém... Se você não levanta, porque veja, nem a oposição... Eu não levanto por ignorância, pô.
Mas a importância do jornalismo é essa, porque a oposição é que deveria fiscalizar. A oposição é que deve dizer, olha, eu estou aqui no Congresso Nacional. Esse acordo não passou por nós, não passou pelo povo, ele não tem vigor. Volta para cá o dinheiro que foi emprestado, né? Ou devolva o mais rápido possível, ou preste contas ao governo de que forma isso vai voltar. Agora é o seguinte, e quanto às informações constantes do BNDES? Ele pode esconder isso do Não pode. Isso não devia estar no site lá para a gente dar uma olhada? Até pelo princípio da transparência, porque se tratar de um órgão público, é digamos, um ato relapso de não dar essas informações. E até talvez porque as pessoas não cobrem dele, então ele vai escondendo e vai negociando isso, divulgando na medida em que interessa a divulgação. Mas é uma obrigação, sim, deverá divulgar isso pelo menos amanhã cedo, né? Sim. Já que está sendo levantado por você. Para a gente poder olhar. Claro. Aliás, eu acho que deveria lá também dizer o seguinte, quais são as fontes de recurso. Da onde veio essa grana que está lá? Se veio do Tesouro, do FAT, do Fundo de Garantia, sei lá de onde veio. Tem que ter um fluxograma, né? Essa quantia pertencia a uma determinada rubrica. Nessa rubrica havia superávit. E esse superávit, então, o governo sugere que vá ser emprestado para determinado governo, para tal obra que vai nos beneficiar direta ou indiretamente. Então, essa explicação tem que ser feita. Quer dizer, mesmo e ela é feita no Congresso. Maristela, nós trouxemos aqui um representante da Fiesp que explicou que essa obra, por exemplo, em Cuba vai beneficiar muito o comércio brasileiro na região do Caribe e também nessa duplicação que está tendo aí no Canal do Panamá. Esse porto vai ser estrategicamente para os produtos brasileiros. Tudo bem, é uma explicação interessantíssima. Agora, essa outra questão, isso não quer dizer que o Congresso não tenha que opinar, ou não tenha que saber. Dizer, olha, é bom, vamos divulgar, né? Vai ser bom para o Brasil, ou se não é bom, não vamos concordar. É muito melhor divulgar, porque é obrigação, inclusive, do presidente, seja ele lá que for. Porque senão a gente só fica sabendo depois que está tudo pronto. Como é que nós vamos voltar atrás? Já foi feita a festa, já inauguraram o porto. Agora, essa questão, se é vantajoso para o Brasil ou não, é bastante controversa, né? Então, tem aqueles que defendem, como tem aqueles que dizem que essa quantia deveria ir para os nossos portos, na medida em que nós estamos perdendo exportação, justamente pela demora da mercadoria sair dos nossos portos e chegarem as mercadorias no seu destino. Então, é bastante controvertido, mas essa era uma discussão para ser mantida no Congresso Nacional, ou seja, com os nossos representantes, né?